ensinar para vocês um vestido infantil. A minha neta chegou aqui com esse tecido aqui, dizendo que queria um vestido de princesa. Então eu vou fazer o vestido para ela e aproveitar e ensinar para vocês passo a passo de como fazer esse vestido. Para a modelagem nós vamos precisar de lápis borracha, as réguas, fita métrica, as medidas e o modelo. Esse aqui é o modelinho que a gente vai fazer. Nós vamos modelar só a parte do corpinho. A saia não tem modelagem porque ela é franzida, então a gente vai cortar direto no tecido. Vai ter uma pencezinha na cintura, uma manguinha um pouquinho fofinha, meio bufante, e o decotezinho redondo. Então, vou ensinar vocês o passo a passo de como fazer este vestidinho aqui. O desenho não está muito bom porque eu não sou desenhista, mas eu tentei fazer assim só para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer. Para começar a nossa modelagem, nós vamos fazer uma margem de 3 centímetros no sentido do papel horizontal e vertical. Horizontal e vertical. Vou marcar 3 centímetros aqui. Agora eu vou ligar os pontos para formar as linhas. Desse jeito. Assim e assim. Agora, vamos fazer um retângulo com a altura da cintura dela, que é 24, pelo busto, pela circunferência do busto dividido por 4. No meu caso, o busto dela é 59, então vou colocar aqui 59, vou dobrar a fita 2 vezes, porque dessa forma eu tenho aqui a 4ª parte do busto certinha, só dobrando a fita. E vou fazer o retângulo com essas medidas. Agora eu pego o esquadro, vou esquadrar aqui certinho na margem, até aqui, subindo e descendo, né? E agora está aí o nosso retângulo. Vou chamar esse meu primeiro passo aqui de número 1. Vou colocar aqui no cantinho número 1. Vou colocar até de cor diferente para vocês poderem enxergar melhor. Agora eu vou passar para o passo número 2, que é marcar o ombro-costa dela. O ombro-costa dela é 26. Nesse caso, eu tirei a medida na horizontal, então vou dobrar a fita uma vez, que é o ombro-costa dividido por 2. Então, vou pegar 26 e dobrar a fita apenas uma vez. Vou colocar aqui na margem, levando para lá e marcar. E vou chamar aqui de número 2, passo número 2. Agora, eu vou marcar o meio dessa linha da cintura aqui, ó, até a margem. Fazendo simplesmente assim, pego a fita e dobro ao meio. E marco aqui. E já esquadro. Fazendo uma linha horizontal. E vou chamar de passo número 3. Agora, eu vou esquadrar aqui no ponto número 2 aqui, até chegar na linha do número 3. E riscar uma vertical, uma linha vertical. E vou chamar de número 4. Agora, eu tenho aqui o ponto 2 e o ponto 1. Eu vou marcar o meio entre o ponto 2 e o ponto 1, também colocando a fita e dobrando ao meio. Pronto. E vou chamar de número 5, ponto número 5. Agora, aqui na linha do ponto número 2, descendo, eu vou descer 1,5 centímetros e vou chamar de número 6, de ponto 6, e vou ligar ao 5. Então, eu desço 1,5 e faço uma ligação do ponto 6 ao ponto 5. E vou chamar ele de ponto 7. Agora, nós vamos marcar o meio entre o ponto 6 e o 3 aqui, ó. Marcar o meio e vou entrar 0,5 centímetro.
Com essa reguinha aqui, ó, vou pegar ela aqui do lado, aqui, reguinha de cava para criança, eu vou ligar o ponto 3, passando por esse afastamento de meio centímetro até chegar ao 6, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Isso eu vou formar a cava. Tem que achar uma posição certinha. Esse aqui já deu. Vou formar a cavinha da blusa, olha só. E vou chamar de ponto 8. Agora, vamos marcar o decote. O decote dela é 5 centímetros. Então, partindo daqui, do ponto 1, na linha da margem, eu vou descer 5 centímetros e vou ligar ao 5. E vou chamar aqui de ponto 9. Então, eu vou pegar uma curva francesa, ideal que seja aquelas pequenininhas infantil, mas eu não tenho essa pequenininha. Então, eu vou ver um jeitinho aqui que fique bonitinho. Eu acho que assim fica bom. Pronto. Então, o ponto 9 é descer 5 centímetros e ligar ao 5. E vocês podem observar que a gente já consegue ver, ó, a cava, a queda do ombro, o decote, já consegue enxergar aqui no nosso projetinho já uma blusinha. Agora o que está faltando aqui é a circunferência da cintura. A circunferência da cintura dela é 50. Como é uma circunferência, nós vamos dobrar a fita 2 vezes, porque eu tenho que dividir por 4. Então, dobrando a fita, eu tenho essa divisão. Ó, por 50. Agora, eu vou dobrar mais uma vez e marcar aqui, ó. Coloco da margem pra dentro, marco aqui. E vou ligar ao ponto 3. E eu ligo com uma régua curva de quadril, que vai ser nesse sentido aqui, ó. Eu levo pra lá. E vou chamar de ponto 10. Vou marcar agora a pence de cintura, porque para ficar assim mais ajeitadinho o corpinho. Ela não tem busto ainda, mas a gente sempre faz na roupa infantil a pencezinha de cintura. A gente não faz de busto porque não existe busto. Então, eu vou simplesmente marcar do ponto 10 a margem, dobro a fita ao meio e marco aqui ao meio. Eu vou sair apenas meio centímetro para cada lado, não precisa muita coisa. E vou subir 6 centímetros. Então, eu pego o esquadro, vou esquadrar uma linha subindo aqui. E vou fazer a ligação nas lateraisinhas de meio centímetro que eu já tinha feito. Só que toda vez que tem uma pence, tem que haver compensação, porque quando eu fechar aqui, vai faltar tecido. Então, se eu tenho aqui 1 centímetro, então eu vou sair 1 centímetro aqui e vou fazer uma nova ligação do 10 ao 3, porque eu tive que afastar 1 centímetro por causa da compensação da pence. Pronto. E aqui será o número passo 11, ok? Aqui eu tenho já prontinho o nosso corpinho frente. Prontinho, só faltando as margens de costura. Eu vou deixar aqui 1 centímetro de margem de costura partindo daqui. Aqui também vou deixar 1 centímetro, aqui também 1 centímetro e aqui eu vou deixar 2 centímetros. Nessa parte aqui da cintura eu vou deixar apenas 1 também. A margem de costura é uma coisa muito importante, porque se a gente não deixar margem de costura, a roupa não vai ficar boa, vai ficar faltando pano, né? Vai ficar apertada. Agora, para o corpinho das costas, nós vamos fazer uma nova margem e repetir o retângulo. Como eu já tenho as medidas daqui, eu simplesmente pego quanto que deu desse ponto a esse, para formar o retângulo das costas. E transfiro para cá. Já sei que a altura da cintura é 24, vou descer 24. E agora, só ligar os pontos
e formar o retângulo pra gente poder traçar as costas. Vou esquadrar direitinho para ficar bem certinho. Então, feito o retângulo costa, vou colocar o passo, né, que foi esse que eu fiz, o retângulo, que é o número 1. Vou agora pegar a distância do 2, a margem, e transferir para cá, que é a distância do meu ombro costa. Marco o número 2 aqui, que é o ombro costa. O número 3, vou fazer a mesma coisa, né? Eu não medi daqui pra cá e marquei o meio, vou fazer a mesma coisa aqui, para poder marcar a altura da cava. Dobro a fita, marco o meio, com o esquadro, vou esquadrar aqui para ficar bem certinho e traçar a fita horizontal, a fita não, o traço horizontal. E marcar número 3. Agora, eu só vou, nas costas, eu só vou repetir o que eu já fiz, ó. Já tô no 3, agora o 4 é descer uma linha ligando o ponto 2 ao 3, esquadrando para ela ficar retinha. Depois, ó, aqui eu chamo de 4, né? Só que eu vou pôr do lado de cá agora, 4. O 5 é marcar o meio do 2 ao 1, dobro a fita ao meio e marco. E aqui, vou chamar de 4, de 5, né? 5. Só que aqui, na frente, eu desci 1,5. Nas costas, eu vou subir aqui no ponto 5, 1,5. Eu devia ter colocado o número embaixo, mas acho que dá pra vocês enxergarem direitinho. Então, na frente, eu desço 1,5 aqui na linha do 2. Nas costas, eu subo 1,5. E vou ligar ao 2. Vou fazer assim, ó. Desse jeito. E vou chamar aqui de número 6. Ah, eu cometi um errinho aqui nos números. Esse 6 é aqui, que é subir, né? Que veio daqui pra cá, ó. Subiu e ligar o 6 ao 2 é o número 7, tá? Só foi isso mesmo. Agora, o número 8, eu vou traçar a cava costa. Para traçar a cava costa, eu vou sair meio, em vez de entrar. Primeiro, eu marco meio, né? Aqui entre o 2 e o 3. E saio meio centímetro aqui. Agora, eu pego a cavinha de novo e vou ligar lá em cima. Vou fazer de 2 passos aqui. Vou ligar daqui até lá, depois vou fazer assim. Tem que achar um ângulo certinho aqui para poder fazer direitinho. Não ficou bem feitinho, não. Vou fazer a mão livre aqui, ó. Meio centímetro foi muito, não vou colocar meio. Vamos colocar menos de meio um pouquinho, tá? Deixa eu retraçar aqui para vocês poderem ver. Eu vou fazer a mão livre. Ele tem que ficar assim, ó. Eu venho aqui e vou levando até encontrar aqui, ok? Ficou meio grosso, né? Deixa eu fazer de novo. Pronto, assim tá bom. Ele vem aqui, ó, e vai subindo até lá. E vou chamar de número 8. Agora, nós vamos traçar o decote das costas. Na frente aqui, eu desci 5 centímetros. Aqui nas costas, eu vou descer apenas 1,5. E vou ligar ao 6. Então, eu desci 1,5, 1,5 centímetro e vou ligar ao 6. Com a curva francesa nesse sentido aqui, ó. Pronto. E vou chamar de número 9, ok? Então, desci 1,5 e liguei ao 6. E formei o decote costa.
Agora, eu vou marcar a circunferência da cintura. Eu já tenho essa distância daqui até aqui da frente. Então, eu simplesmente vou medir aqui e transferir pra cá. Vou pegar daqui até aqui, deu quase 14. E vou transferir pra cá. Feito isso, vou pegar a régua curva de quadril. Vou ver exatamente como que eu fiz. Eu faço uma marquinha aqui. Para não ficar desigual, para ficar exatamente no traçado da frente. E ligo lá na cava. Está pronto. Então, aqui eu tenho o número 8, 9, 10. E vou traçar também a pence de cintura nas costas. Ele vai ter pence na frente e também vai ter nas costas. Vou marcar também o meio, do mesmo jeito que eu fiz na frente. Vou subir 6 centímetros, vou sair meio centímetro para cada lado na cintura e vou ligar lá. Só que eu vou esquadrar para ela não ficar, essa linha do meio, ela não ficar torta, ficar bem certinha. Agora eu ligo elas. Pronto. Agora eu tenho meu corpinho, costas e meu corpinho frente. Prontinho, só colocar a margem de costura. Para facilitar, para fazer as margens de costura, você observa nessas reguinhas assim, ó, transparentes, que tem esses risquinhos maiores, que marcam os centímetros, e esses menores que marcam meio centímetro. Daqui para cá, tem 1 centímetro. Então, para facilitar marcar a margem de costura, você simplesmente posiciona a régua aqui, ó, no risco do molde, que a gente acabou de fazer, traçar, certinho, ó, que daqui até aqui tem 1 centímetro. Então, eu vou simplesmente riscar assim, ó, que aí eu não preciso ficar medindo, ela já me dá. Então, eu vou marcar todas as retas, ó. Agora, eu tenho o ponto da cintura até o ponto 3, também é uma reta. Então, onde for reta, você pode fazer isso que vai facilitar o seu tempo. Você vai perder menos tempo fazendo margem de costura. Acertei. Peraí que tá fazendo sombra e eu não tô enxergando direito. Mas vamos lá, é isso aqui. Aqui até aqui, ó. Pronto. Agora, é só fazer isso em todas as retas. Agora, lateral das costas, cintura das costas, você vai fazendo tudo igual. Só uma coisa a observar, que eu falei que era 2, só fiz 1, né? Mas é só aumentar mais 1 aqui, ó. Como eu esqueci, a gente vem aqui e aumenta mais 1, porque era 2, né? Eu pus só 1, depois que eu lembrei. Pronto. Na cava não tem jeito, eu vou ter que fazer assim, marcando 1, pra ficar certinho. Até chegar aqui. Feito isso, eu vou até aqui em cima, marco e vou ligando os pontinhos aqui, ó, até chegar lá em cima. E eu vou pintar ela aqui. Para mim saber o que é margem de costura e o que é costura. Aqui no decote eu vou fazer a mesma coisa. Aqui dá para mim usar a curva francesa do jeito que eu usei a primeira vez, ó. Pinto também para me saber o que é margem de costura. Vou pintar aqui também. Fazer uns risquinhos. Agora, a gente só repete o processo que foi feito nas costas. Vai até lá em cima. Ó, vem aqui, risca pra cá. Chegou. Delimita o tamanho da margem aqui com os risquinhos, para você não se perder. Saber o que é margem de costura, o que é a costura.
fazer a mesma coisa que eu fiz lá nas costas. Marquei, pego a curva francesa e risco. Pronto. Minha margem de costura está toda prontinha e marcada. Agora é só cortar. A costa já está cortadinha. Então, vamos cortar o molde de frente. Prontinho, molde frente e molde costa. Agora vamos traçar a manga. Bom, agora nós vamos fazer a manga. Como ela é pequenininha, eu peguei um pedaço de papel pequeno. Então, nós vamos dobrar o papel ao meio, fazer uma margem horizontal na parte de cima do papel, do lado direito aqui. Agora, eu vou pegar a metade das costas. Para fazer a manga, você vai precisar da medida da metade das costas pelo comprimento da manga. As costas dela é 26. Então, a metade, vou dobrar. Vou pegar 26 e vou dobrar ao meio, partindo aqui da ponta do papel onde eu dobrei. E vou marcar a metade aqui. Pelo comprimento da manga. O comprimento da manga dela, eu vou fazer de 9 centímetros. Vou pôr 10. 10 centímetros. Agora, eu vou esquadrar e vou fechar esse retângulo. Acerto o esquadro bem certinho. Pronto, fechei o retângulo. Feito o retângulo, agora eu vou marcar a cabeça da manga. Para marcar a cabeça da manga, você vai pegar a medida do ombro, eu vou pegar aqui, ó, o dela deu 7 centímetros, e vou descer, marcar na vertical. Agora eu vou esquadrar fazendo uma linha horizontal. Pronto. Marquei a altura para fazer a cabeça da manga aqui, com a largura do ombro. Agora eu vou fazer uma diagonal daqui até esse pontinho aqui. Desse jeitinho, uma linha em diagonal. Feito isso, eu vou entrar 1,5 centímetro aqui. E vou marcar o meio também dessa linha que eu fiz. Marquei o meio. Vou marcar o meio do meio agora. Aqui. Nessa linha, eu vou dividir ela em 4, na verdade. Marcando 3 pontos com as mesmas distâncias. No primeiro ponto aqui, eu vou descer 0,5 centímetro. No segundo, eu vou subir 0,5 centímetro. E no terceiro, eu vou subir 1 centímetro. Tá? Então, eu dividi essa linha em diagonal que eu fiz aqui em 4 partes, marquei 3 pontos nela, sendo que o primeiro ponto eu desci 0,5, no segundo eu subi 0,5 e no terceiro eu subi 1. Agora, com essa regrinha de carva, eu vou ligar esses pontos. Vou ligar no primeiro ponto. Aí, eu venho aqui, ó. Desço a régua um pouquinho mais. Agora, eu vou virar ela ao contrário, ó.
E vou ligar no outro ponto. Até chegar aqui. Vou pegar a borracha aqui. Apagar aqui que passou um pouquinho. Então, olha só como ficou perfeita. Olha, veio aqui, subiu lá. Pronto. Tracei a cabeça da manga de um lado. Isso aqui é o lado direito, tá? O lado da frente. Depois eu vou fazer o lado das costas. Isso aqui é a frente. O lado da frente eu já tracei ela aqui. Agora, antes de fazer as costas, nós vamos marcar também a largura do braço dela. A largura do braço da minha neta é 17 centímetros. Então, eu vou colocar aqui. Só que eu tô achando muito pequeno. Vou pôr um pouquinho maior, qualquer coisa depois eu aperto na roupinha dela. Vou colocar 20 centímetros. Marquei. E vou levar com uma reta aqui, ó, na cabeça da manga. Pronto. Olha só a manguinha já aparecendo aí. Agora eu vou carretilhar tudo que eu fiz até agora. Vou passar aqui nas linhas que eu liguei, aqui, ó. Aqui também. Vou fazer nessa linha da cabeça, que eu marquei a cabeça da manga, aqui embaixo, e vou descer aqui 2 centímetros, deixa eu marcar aqui, 2 centímetros, que é pra fazer a barra da manga. Já vou descer e já vou fazer passar a carretilha também. Isso, eu já vou passar a carretilha aqui também. Passar a carretilha. Vou dobrar desse jeito aqui e passar a carretilha aqui também, pra poder marcar lá do outro lado, certinho. Olha como é que fica a nossa manga, fica desse jeito. Aqui é a barra, tá? A barrinha da manga. Agora, eu vou abrir o papel. E vou tentar enxergar aonde eu marquei. Agora, eu vou transferir com o lápis aqui tudo que eu fiz lá na frente. Essa aqui é a frente, agora nós vamos traçar as costas, tá? Aqui, ó, tô só avivando a marca da carretilha aqui pra vocês poderem enxergar, tá? Assim. Marca tudo direitinho. Aquele risco na diagonal. Pronto. Aí agora eu vou marcar também os 4 pontos, igual eu fiz lá na frente. Marco ao meio. Depois eu marco o meio do meio. E marco 3 pontos. Agora, na frente eu desci meio, subi meio aqui, subi 1. Nas costas, e aqui nessa linha que eu esqueci de marcar, deixa eu marcar ela aqui, na linha da margem, eu vim 1,5. Daqui pra cá, do ponto do meio aqui, onde era a antiga margem, eu marquei 1,5 e vou vir também 1,5 daqui pra cá. Marquei aqui. Nesse ponto aqui, nesse primeiro aqui, eu vou descer apenas alguns milímetros aqui, ó, bem pouquinho, uns 2 milímetros aqui, ó, 2,5. Nesse segundo aqui, eu vou subir apenas meio. E aqui, eu vou subir também meio. Agora, eu vou traçar de novo com a reguinha de cava. Vou unir esses pontos, ó, desse jeito. A ponta do lápis tá grossa. Aqui, ó, nessa posição. Daqui até lá no 1,5, eu vou virar ao contrário ela, ó. Pra ficar mais ou menos assim, ó. Pronto. Ó, pronto, desse jeito.
Agora eu vou pegar e vou riscar aqui de caneta só pra vocês verem onde é realmente acaba a manga, né? A manga. Olha só. Pronto, até aqui. Olha só. Agora nós vamos colocar a margem de costura. Essa só vai ter 1 centímetro nela toda e 2 centímetros que eu já tinha colocado aqui, centímetros, que eu já tinha colocado aqui na barra, né? Ela já está com a barra aqui de 2 centímetros. O resto aqui vai ser só 1 centímetro. Então, eu venho um aqui, nas laterais. Aqui também precisa de um. Se bem que eu acho que como a Carol é tão magrinha, minha netinha, eu acho que eu vou ter que apertar mais. Aqui eu vou fazer de olho, porque meu olho já tá treinado para 1 centímetro. Eu venho aqui, ó, vou marcando 1 centímetro. Você que não tá ainda muito treinado, o olho já ainda não está treinado, então você faz com a fita métrica assim, ó. Eu acho que aqui tá ficando até com mais de um. Não, tá ficando com um. Aí você vem e faz isso, ó. Ó. Desse jeitinho. Tá? E aí vai fazendo. Vou fazer aqui pra andar um pouquinho mais rápido. Pronto. Olha só. Então, aqui eu só, onde eu tracei com a fita métrica, eu venho unindo os pontinhos e vou pintar ela aqui, fazer uns risquinhos para eu saber o que isso aqui é margem de costura. Olha que bonitinha ficou a nossa manguinha, né? Olha, ficou linda. Agora, vamos cortar nossa manguinha prontinha. Opa. Cortou. Nós vamos deixar todas as anotações do passo a passo aí no vídeo para vocês poderem acompanhar. Esse aqui eu não fui marcando o passo a passo, mas a gente vai colocar direitinho o passo a passo certinho para você fazer direitinho, tá? E olha só, eu tenho aqui frente e desse lado, eu vou até fazer um risco aqui no meio, para você saber que a manga, ela tem nela mesma frente e costa. Então, eu tenho aqui costas, frente e costa. A frente, ela tem uma cava, essa aqui não ficou bem cavadinha, não. Acho que a minha margem de costura talvez não ficou certinha. Deixa eu só tirar aqui um pouco. A margem de costura ficou um pouco maior. Pronto. Ó, ela tem uma leve, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Aqui assim, ó. Vou pintar aqui. Uma leve cavinha. Como é de criança, ela é um pouquinho menor. Se fosse de adulto, você enxergava melhor. Aqui também a minha margem de costura ficou um pouco maior. Eu vou tirar aqui. Fazendo com pressa aí. Pronto. Então, é isso aí, ó. Essa manguinha infantil. Agora é só cortar o tecido. Nesse caso, nós não vamos modelar a saia, porque a saia é franzida. Então, eu vou só mostrar pra vocês como cortar ela no pano, direto no pano, tá? Então, vamos cortar o tecido agora. Bom, esse tecido, eu vou cortar ele ao contrário, porque a orelha está aqui. E como eu vou aproveitar o barrado para pegar as princesas aqui, ó, os desenhos das princesas, então eu vou tirar primeiro a parte da sainha, depois eu vou tirar o corpinho. Então eu vou dobrar o tecido pelo lado avesso, porque a gente sempre corta tecido do lado avesso. Eu vou colocar aqui bem certinho. Acertar o tecido direitinho.
dobrar ele mais uma vez. Eu vou posicionar o tecido nesse sentido aqui, para ficar mais fácil para cortar. Então, agora eu vou marcar aqui o comprimento do vestido, usando a frente do vestido, ó, do corpinho. Vou pegar aqui e vou ver qual o comprimento do vestido. Aqui na minha marcação, meu comprimento é 65. Então, eu vou acertar aqui direitinho. Vou pegar lá do alto do ombro. E ele tem que estar com 65. Aqui tá pouco, então eu vou subir mais. Vou colocar 67 por causa da barra. Então, marco aqui, eu ignoro a orelha, ok? Então, agora eu já tenho aqui a minha marcação. Eu coloquei 67 porque eu queria deixar 2 centímetros de barra. Então, eu vou marcar aqui assim, ó, bem na cintura do vestido. Pronto, vou deixar pra ali. Agora, eu vou ver quanto que dá até lá na ponta da orelha. Deu 41,5. Então, eu vou vir aqui e vou medir 41,5 até na ponta da orelha. Que é essa parte branca aqui, ó, eu vou desprezar. Agora eu vou cortar, vou fazer um risco, uma reta aqui, nessa marcação que fiz, e vou cortar. Vou cortar aqui. E vou tirar essa orelha fora também. Vou me livrar dessa orelha que ela não me serve pra nada. Ok. Pronto, aqui eu tenho a parte da sainha cortada, é a parte que eu vou franzir toda ela pra formar a sainha do vestido. Agora vamos cortar o corpinho e a manga. Pronto, então agora nós vamos posicionar o tecido para cortar o corpinho, parte de cima do vestido. Vou colocar bem certinho, vou pegar a frente. Não precisa deixar a margem de costura porque eu já deixei. Vou colocar uns pezinhos aqui. Essa parte eu vou cortar 2 vezes porque o nosso vestido ele é forradinho. Vou cortar agora, ó. Ok, agora eu vou cortar mais uma vez. Agora eu vou alfinetar aqui o molde ao tecido já cortado para mim poder cortar o forro. Igualzinho eu cortei o vestido, a parte de cima do vestido. Não precisa ser muitos alfinetes não, tá? Porque esse tecido aqui, bom, isso também depende do tecido. Se for um tecido mais mais liso, então você alfineta mais. Esse aqui, como ele não escorrega muito, eu coloquei poucos alfinetes. Vou colocar o pezinho e vou cortar mais uma vez. Porque eu vou forrar ele com o mesmo tecido. Aqui. Ok, cortadinho as 2 partes. Agora eu alfineto todo mundo junto. E vou cortar as costas. Agora, eu estou dobrando o tecido aqui, ó, a beirada dele, com 2 centímetros para o abotoamento. Eu, sempre que for fazer qualquer peça que tenha botão, eu tenho que deixar essa margem para poder fazer o abotoamento. Agora, aqui no molde, eu tinha que ter deixado mais 2 centímetros para o abotoamento, eu esqueci. Então, eu vou posicionar o molde do ladinho dessa dobra que eu fiz.
Se eu tivesse lembrado de deixar aqui, eu iria posicionar assim, tá? Como eu não deixei, então eu posiciono aqui do ladinho, bem do ladinho do abotoamento. Vou colocar o pezinho e cortar. Então, agora é só cortar rente ao molde. Pronto. Vou cortar aqui tudinho. Pronto. Agora eu vou alfinetar o molde aqui. Alfinetando o molde ao tecido. E vou cortar mais uma vez. Agora, vou transferir o que eu já cortei pra cá e cortar novamente. Contorna todo o molde, depois eu vou acertar direitinho com outra tesoura, porque essa daqui tá grudando no tecido. Pronto. Feito isso, vou alfinetar. Agora, aqui tem um detalhe que a gente tem que fazer. Eu vou cortar aqui, ó. Vou abrir. Aqui. E o outro também. Vou tirar daqui, porque fica mais fácil. Isso aqui poderia ter sido feito também já tendo cortado antes. Mas como eu não cortei, só dobrei, então eu corto depois. Ok. Cortado, alfinetado, separado todas as partes. Agora vamos cortar a manga. O correto seria ter cortado assim. Mas como o nosso tecido sobrou muito pouco, nós vamos cortar ele meio enviesado. Desse jeitinho aqui. Ela vai ficar no viés do tecido. Vai dar certo do mesmo jeito. Deixa eu virar pra cá pra cortar melhor. E é só cortar a manguinha agora. Contorna todo o molde. Pronto, está aí nossa manguinha cortada, todo o molde cortado. Então, para aproveitar bem a borda, eu tive que cortar dos dois lados, que esse tecido tinha borda de um lado e de outro. E ficou assim um maior que o outro. Então, eu vou dobrar aqui, ó, aparelhei ele certinho no outro. E agora eu vou acertar essa distância aqui. Que aqui, ó, tá maior que aqui. Desse lado de cá. Então, vamos ver. Aqui, ó, tem 7 centímetros. Então, eu venho aqui e coloco 7 também. Coloco 7. Vou riscar aqui, ó. Fazer um risco. Vou cortar para as duas partes da sainha, que eu vou emendar uma na outra. Ficar bem certinhos. Pronto. Então, as duas estão certinhas, ó. Agora é só costurar. É isso aí, pessoal. Não perca o próximo vídeo, porque nós vamos montar todo o quebra-cabeça do vestidinho, né? Porque quando a gente corta uma peça, são vários pedacinhos, ó. E esses pedacinhos têm que ficar montadinho um no outro no lugar certinho. Então, eu vou te ensinar a montar todo esse pequeno quebra-cabeça.